próxima questãozinha aqui, que é essa aqui, gente, uma questãozinha da nossa querida Petrobras. Petrobras, ok? Também do Sebrasp, né? Então, mais uma onde ela faz afirmativa e eu tenho que analisar se está certa ou errada. Um abraço para você, Guimarães. Bom, vamos lá. Considere a assertiva seguinte, adaptada, né? Da reserva comemorativa dos 50 anos da Petrobras. Olha que legal, né? Petrobras fez 50 anos, eles retiraram um texto ali, né, da revista, né, comemorativa. Show, vamos lá. Qual foi o trecho que ele tirou aqui para mim? Se o governo brasileiro tivesse instituído em 1962 um monopólio da exploração do petróleo no território nacional, a Petrobras teria atingido nesse mesmo ano a produção de 100 mil barris por dia. Galera, então essa é a proposição que ele nos deu. Perceba que é uma proposição composta, né? Eu tenho proposições simples, na verdade duas ali, né, sendo unidas por um conectivo, e o conectivo ali é o se então, né, porque ele fala assim, ó, se, aí ele começa, ó, o governo brasileiro tivesse instituído em 1962 o monopólio da exploração do petróleo no território nacional, essa é toda a primeira parte. Aí ele só coloca a vírgula, ele não coloca a palavra então, percebeu? Mas a gente entende que depois daquela vírgula ele teria o então. Então, né, o que acontece? A segunda parte, ó, a Petrobras teria atingido nesse mesmo ano a produção de 100 mil barris por dia. Então tem uma proposição composta formada por duas proposições simples, ok? Tranquilo. E aí ele fala o seguinte, ó, julgue se cada um na verdade, essa questão ela foi meio que adaptada porque ela possuía dois itens, tá? Então ficou meio que uma discordância aí nessa primeira, ele fala aí, cada um do item, né, seria o item abaixo, né? Porque, na verdade, era cada um dos itens. Aí vinham dois, eu tirei, coloquei um só. Mas acabou que eu mexi e acabou que ficou zoado aqui em cima. Mas, em suma, né? Julgue esse item, né? A seguir, se ele apresenta uma proposição logicamente equivalente. Ele quer a proposição equivalente àquela que foi dada, ok? Então, é uma questão de um assunto do raciocínio lógico que a gente chama de equivalência. Então, vamos focar de novo ali na nossa proposição? Eu já falei que o nosso conectivo ali é o se então, né? A primeira parte é essa aqui. Se o governo brasileiro tivesse instituído em 1962 o monopólio da exploração de petróleo no território nacional, então, aí a segunda parte é essa aqui. Então, o que ele quer ali é a equivalência do se então. Você lembra como é que é a equivalência do se então? Não. Lembra não? Não. Vem aqui comigo e olha para isso aqui. A nossa equivalência do se então é essa aqui, ó. A gente vai falar aqui dos principais casos de equivalência, inclusive eu mostrei esse slide na semana passada, atenção aqui galera, eu mostrei esse slide na semana passada, e aquela quarta linhazinha ali, olha, que é a do se P então que aparece ali, ó, não P ou que, a nossa quarta linha, a penúltima linha, essa linha aqui, ela estava com um errinho de digitação. Que né? pena. Então, ali, ó, ela estava escrito, se eu não me engano, era se P então que, e o correto era não P ou que. Beleza, gente? Então, se você tirou print na semana passada dessa tela, você vai excluir do seu telefone esse print e vai tirar um novo agora, que esse cara bonitão Que aqui, pena. vai. Você errou. Então ela estava com errinho de digitação, tá? Peço desculpas aí, mas é aquele erro que Totalmente vira e corrigido agora. mexe. Que vira e mexe acontece, aquele erro que acontece entre a cadeira e o computador, o digitador. Tá? Então, estava erradinho esse slide aí. Gente, eu falei que é o seguinte, né? É bom que você memorize esses principais casos de equivalência, porque eles aparecem muito em prova e você não vai perder tempo construindo tabela verdade. Tá? Então vale a pena a gente focar nisso e memorizar isso aqui. Em que a gente vai focar basicamente aqui para resolver essa questão aqui? Né? Nessa primeira linha aqui, que é o que a gente chama de contrapositiva. Inclusive lá no nosso TikTok, né, Jansen? Tem um videozinho lá falando dessa contrapositiva aí. Beleza? Então a gente vai focar exatamente nessa primeira linha aqui, que ele dá uma equivalência para o se então. Ele diz assim, ó, o se P então que equivale a se não que, então não P. Uma equivalência clássica que é essa contrapositiva do se P então que é você falar de trás para frente negando os dois e usando o se então, né? Se não P, então não que. Tá? Então essa aparece muito, que é a nossa contrapositiva, que é exatamente o que a gente vai usar aqui nessa questão aqui, tá? Então, ele me deu essa proposição aqui em cima, né, que é uma proposição composta,
E ele me disse aqui embaixo, ele me fez a afirmativa aqui embaixo, né? Ele disse assim, né, que a equivalente daquela lá de cima é essa aqui, ó. Se a Petrobras não atingiu a produção de 100 mil barris por dia em 1962, então, né, o monopólio da importação de petróleo e derivados não foi instituído pelo governo brasileiro neste mesmo ano. Será que isso aqui é a equivalência daquela ali? Será que é ou não? Tá parecendo que é a contrapositiva, né? Porque ele negou as duas, percebeu? Vamos lá. Vamos analisar essa aqui embaixo? A gente viu que é a equivalência do centão, nega as duas de trás para frente, né? Então, ele fala aqui, ó, no início dessa aqui, assim, ó, se a Petrobras não atingiu a produção de 100 mil barris por dia em 1962, veja que ele negou essa vermelhinha aqui, ó, porque a vermelhinha diz assim, ó, a Petrobras teria atingido nesse mesmo ano, no caso, nesse mesmo ano, ele se refere ao ano de 1962, né, a produção de 100 mil barris por dia. E aqui, realmente, ele está negando a segunda parte, ó, se a Petrobras não atingiu a produção. Então, até aqui, está batendo com a contrapositiva, não está? Ok. Então, ele já usou o se, né? A gente tem a vírgula aqui que é do então. Agora, ele precisa negar a segunda também, porque ele nega as duas de trás para frente. Na segunda parte, ele fala assim, ó, o monopólio da importação do petróleo e derivados não foi instituído pelo governo brasileiro no mesmo ano. Será que isso é a negação dessa aqui pretinha de cima? A de cima diz assim, ó, se o governo brasileiro tivesse instituído em 1962 o monopólio da exploração do petróleo em território nacional. E lá embaixo está o monopólio da importação. Ele meio que colocou diferente, mas me dá a entender de que ele está negando, né? O monopólio da produção, da importação de petróleo e derivados não foi, veja que ele colocou um não ali, né? Eu sublinhei ali o não para você. Quer dizer, o que aconteceu é que realmente ele negou as duas de trás para frente, que é exatamente o caso da contrapositiva. Só que, amiguinho, ele fez uma pegadinha, ele negou as duas de trás para frente, que equivale à nossa contrapositiva, que realmente é uma equivalência lógica, só que veja que aqui nessa de baixo, ele colocou ali de petróleo e derivados. É o quê? Aparece alguma coisa ali em cima escrito a respeito de derivados? Não. Não aparece, né? Ele fala assim, ó, se o governo tivesse instituído o monopólio da exploração de petróleo. Ele não falou nada de derivados. E na palavra, na frase de baixo, que teoricamente seria equivalência, pela contrapositiva, ele incluiu uma palavra que não aparece na de cima. Gente, ele não pode fazer isso. A Sebrasp fez uma pegadinha. Ele negou as duas de trás para frente para que você erre a questão e pense que é a contrapositiva, só que ele colocou uma palavra que não é citada lá em cima, gente. Beleza? Então, ele não pode fazer isso. Porque não tem nada de derivados, como é que surgiu isso do nada? Então, amigão, essa não é a contrapositiva. Então, nosso gabarito, posso marcar? Vai ser errado! É, amiguinho, pegadinha, vai fazer INSS? Se liga nisso aí, né? Então, finalizamos aqui a nossa segunda questãozinha de hoje de RLM.